Olá, lobinhos! Melhor possível, aqui é a Chefe Glória e a gente vai continuar com essa atividade de primeiros socorros. Agora que a Chefe Beth já mostrou para vocês como se monta uma maleta e já disse para que serve cada coisa que está dentro da maleta, a gente vai colocar na prática esse aprendizado. A gente vai fazer nesse momento o item F6, que é saber fazer os primeiros socorros em cortes, queimaduras e outros pequenos ferimentos. Vamos começar? Para isso, eu vou pedir a ajuda do lobinho, Baby Yoda, que eu tenho aqui em casa. Ele vai ajudar a gente a fazer essa atividade. Então, vamos começar a falar dos cortes. Os cortes, eles são ferimentos, né, na sua pele, que acontece com frequência quando você está fazendo atividades em casa. Por exemplo, você pode escorregar e sofrer um corte quando cair no chão. Você pode se cortar com uma faca, você pode se cortar com um caco de vidro, né, de um copo ou de um prato que quebre. E você precisa saber o que fazer nesses casos. Então, o Baby Yoda vai ajudar a gente. Tá aqui o nosso lobinho, né, que foi na cozinha pegar um copo. Quando ele pegou o copo quebrou na mão dele e fez um cortezinho. O que a gente vai fazer? Vamos lá. Primeiro, você vai pegar a sua vítima, né, e vai ver se tem algum caco de vidro dentro do corte, do ferimento ou em volta. Como é que você vai fazer para tirar se tiver? Você vai na sua maletinha de primeiros socorros, que aqui tá a minha. Você vai na sua maleta de primeiros socorros e vai pegar isso aqui, ó. Solução fisiológica, esse é o soro fisiológico. Você vai abrir o soro, vai pegar a mãozinha e vai dar um jatinho assim, ó, na mãozinha onde tá o corte, para poder enxergar bem se tem algum corpo estranho ali dentro, se tem algum caco de vidro, se tem alguma sujeira, se tem alguma poeira, uma pedrinha, qualquer coisa que tenha, você vai retirar. Retirou? Tem certeza que não tem mais nada? Agora, se não tiver sangrando muito, você vai pegar a sua gaze, eu vou abrir aqui. Você vai pegar uma gaze, vai colocar o álcool 70 ou um antisséptico local, vai colocar no ferimento, vai apertar um pouquinho com a gaze e utilizar o esparadrapo para prender a gaze aqui, para que não entre nenhum corpo estranho. Se for um corte pequenininho, o sangue vai parar e você vai pegar você vai pegar um band-aid, né, que é como a gente chama esses curativozinhos aqui, o band-aid, e vai, ó, abrir aqui essas abinhas do meio, tá vendo? E vai aplicar no local aonde foi o corte na sua vítima. Apliquei. Prontinho. A mão do Baby Yoda já está com curativo, já está limpinho, desinfetado e com curativo. Mas aí você vai me perguntar, chefe, e se o corte for grande? Se o corte for grande, quando você colocar aqui a gaze e pressionar, ele não vai parar de sangrar. Então você deve continuar pressionando, né, com a gaze no corte e ligar para um número de emergência, que a gente vai falar sobre os números úteis, né, para a emergência no próximo vídeo. Mas a mão do Baby Yoda, na mão do Baby Yoda era um corte pequenininho, então a gente vai para o nosso próximo tópico. Agora a gente vai falar sobre queimaduras.
Existem 3 tipos de queimaduras, a de primeiro, segundo e terceiro grau. O que eu vou falar agora é a respeito da queimadura de primeiro grau, então vamos lá. O nosso lobinho, Baby Yoda, foi na cozinha e colocou sem querer a mão numa panela. Ai, meu Deus, essa mão aqui ele já cortou, vamos fazer com essa mão aqui. Ele foi lá na cozinha e colocou sem querer a mão numa panela que estava quente. Olha, a queimadura dele ficou vermelhinha. Então, isso é uma queimadura de primeiro grau, é aquela que só fica ardida, né, e vermelha. O que a gente deve fazer? A gente deve colocar a mão ou o local que você queimou debaixo da água corrente por no mínimo 15 minutos. Então você vai abrir a bica e vai deixar a mão lá e a água caindo durante pelo menos 15 minutos. Depois desses primeiros 15 minutos, você vai pegar uma gaze ou um pano limpo, pode ser, não precisa ser uma gaze, pode ser um pano limpo. Você vai molhar com água, né? Fazer uma compressa de água fria ou geladinha, pode ser uma aguinha da geladeira também. Vai aplicar no local e vai deixar. E aí toda vez que a água já esquentar ou que a gaze ou o pano que você colocou em cima da sua queimadura secar, você vai trocar, pegar outro pano, molhar de novo e colocar. E você vai fazer esse procedimento durante pelo menos 24 horas, né? Um dia inteiro. Depois dessas 24 horas que você tá trocando esse pano molhado da região, você vai pegar uma pomada de queimadura, né? Para queimadura, pasta d'água, vaselina, ou uma pomada que se chama Nebacetin, que serve para queimadura. Vai aplicar na região. Vamos lá, vamos aplicar aqui na região, ó. E pronto, essa pomada vai ajudar a cicatrizar essa queimadura. Agora a gente vai falar a respeito da queimadura de segundo grau. No caso da queimadura de segundo grau, além da vermelhidão e da ardência que fica no lugar da queimadura, aparecem também umas bolhas ou pode inchar o local. Nesses casos, vamos lá de novo. O Baby Yoda foi na cozinha e colocou a mão na panela e a panela estava muito quente. Então ele queimou a mão dele e deu bolhas. O que ele tem que fazer? Vamos lá, a gente precisa colocar a mão na água corrente por no mínimo 15 minutos. Então você vai abrir a torneira e vai deixar a água cair em cima da mão direto. Então você tá com a mão lá, 15 minutos. Passando esses 15 minutos, você vai fazer o mesmo procedimento da gaze molhada, né? Ou gaze ou um pano limpo, molhado ou com água, ou pode estar também com bastante vaselina. E colocar em cima da região, né? E ir trocando esse pano que você colocou, né? O pano limpinho ou a gaze, toda vez que ou esquentar ou secar. Então, secou, vai lá, joga essa fora, pega outra gaze, molha e bota na região. E aí você não vai fazer isso por um dia, você vai fazer isso pelo menos por 2 dias. Durante esses 2 dias que vocês ficarem com a gaze, vocês têm que procurar ajuda médica, porque essas bolhas, se estourar, pode infeccionar. Então, o médico vai efetuar o tratamento adequado nesse caso. E no caso de uma queimadura de terceiro grau, que é uma queimadura que além de ficar vermelho, ardendo, com bolha, inchado, a sua pele também ela descola, ela sai. Isso significa que a queimadura foi muito profunda. Nesses casos, você não vai fazer nada em casa. O socorro que você precisa dar para a vítima é ligar na hora para emergência, para que a pessoa, né, a vítima, tenha todo o tratamento necessário para esse caso. Então, agora a gente vai para a nossa terceira parte. O que acontece, chefe, se entrar algum corpo estranho no meu olho? Então, agora a gente vai explicar o que fazer nesses casos. Em caso de algum corpo estranho
entre no nosso olho, você não pode coçar o olho, você não pode passar pano, você não pode fazer nada disso. Você vai pegar a vítima, vai deitar ela em algum lugar, vai pegar o soro fisiológico e vai espirrar no olho da vítima para que retire todo o corpo estranho do olho. Tirou bastante, né? Se for alguma coisa nada demais, tá tudo bem, avisar o papai e a mamãe. Se for alguma coisa mais séria ou se o olho continuar coçando, é porque ainda tem alguma coisa. Então é necessário ligar para emergência para que você leve a vítima ao oftalmologista e ele, com os equipamentos necessários, consiga ver se ainda existe algum corpo estranho dentro do seu olho. Então, a atividade foi essa. Eu e o Baby Oda estamos curiosos para saber se vocês aprenderam como deve agir no caso desses primeiros socorros. E a gente vai aguardar vocês fazerem um vídeo falando sobre esses 3 itens, como deve proceder, né, para os primeiros socorros em caso de um corte, em caso de queimadura e em caso de algum corpo estranho entrar no olho de alguém. Então, vamos aguardar o vídeo de vocês. Boa caça, lobinhos! Melhor possível.